Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos dar continuidade aos números complexos dentro das operações com números complexos, lá no capítulo 31. Para iniciar essa parte, nós temos que relembrar que os números complexos eles são números compostos por uma parte real e uma parte imaginária, conforme mostra a figura. A parte A é a nossa parte real, a parte B é a nossa parte imaginária, que ela está com I. Então, nós temos a unidade imaginária, que é a raiz quadrada de -1, e nós temos o i ao quadrado igual a -1. Essa parte vai ser muito utilizada lá na multiplicação. Outra parte que nós temos que ver é o conjugado de um número complexo, seja z, que é o número complexo a mais bi, defina-se como conjugado de z, o complexo z com um tracinho igual a menos bi. Então, na prática, para se obter o conjugado de um número complexo, trocamos o sinal do coeficiente da parte imaginária, do b, ok? É só trocar o sinal. Um exemplo, nós temos ali que eu troquei o sinal do 3 positivo foi para negativo, tanto no primeiro quanto no segundo exemplo. E no terceiro exemplo, o 4 era negativo, foi para positivo, sempre a parte imaginária. Geometricamente, podemos observar que dois números complexos conjugados têm, respectivamente, partes reais iguais e partes imaginárias simétricas. Exemplo, então, se eu tenho meu número complexo 5 mais 2i, o conjugado dele vai ser 5 menos 2i. Eles vão estar no mesmo número no meu eixo real, porque a minha parte real não mudou, mas no meu eixo imaginário ele vai mudar. Um vai estar no 2 positivo, o outro vai estar no 2 negativo. E aí eu consigo observar bem o conjugado dentro do plano. Agora, nas operações, a gente inicia com adição e subtração de números complexos. Basta somar ou subtrair a parte real de um com a parte real do outro e proceder da mesma forma com a parte imaginária. Exemplo, eu tenho meu número complexo 5 mais 8i e o outro número que é 1 mais 2i. Eu estou somando esses dois números complexos. Então, eu vou pegar a parte real, que é o 5 mais 1, que vai dar o 6, e a minha parte imaginária, que é o 8 com 2, que vai dar o 10 positivo. Aqui eu tenho a parte de subtração. A subtração a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque quando a gente tem uma subtração antes de um número complexo, é sinal que aquele menos, aquela subtração que está entre os parênteses ali, vai mudar o sinal de todo o próximo parênteses, todos os números do próximo parênteses. Então, eu ficaria com 1 menos o 2, que eu vou ter menos 1, que é a parte real, e na minha parte imaginária eu vou ter mais 2i mais 3i, porque ali eu tenho menos, com menos fica mais, regrinha de sinal, tá? E aí eu vou ter mais 5i, então menos 1 mais 5i como resposta. Agora, na parte de multiplicação de números complexos. Para realizar a multiplicação de dois números complexos, devemos multiplicar todos os seus elementos entre si, 2 a 2. Exemplo, eu tenho o primeiro número complexo que é 4 mais 3i e o segundo que é 2 menos 5i. Tem uma multiplicação entre eles, então eu tenho que multiplicar o 4 pelo 2, que são o primeiro número, que vai dar 8. Depois o 4 pelo menos 5i, que vai dar o menos 20i. Depois eu vou fazer a mesma coisa com mais 3i. O mais 3i vezes o 2 para dar mais 6i. E o mais 3i vezes o menos 5i, que vai dar menos 15i ao quadrado, porque i vezes i vai dar i ao quadrado. E é aí que vocês têm que lembrar daquela parte que eu falei no início do vídeo, que o i ao quadrado tem um valor. Mudando o i ao quadrado por menos 1, que é o valor dele, eu vou ficar com 8 menos 14i, porque menos 20i com mais 6i eu vou ter menos 14i, menos 15 vezes menos 1. E aqui a gente tem uma regrinha de sinal, menos com menos mais, tá? E aí eu vou pegar esse 15 positivo e vou conseguir somar com o meu 8 lá do início. Então, o meu resultado final vai ser 23, parte real, menos 14i, que é a parte imaginária. Na parte da divisão de números complexos, tá?
Para realizar a divisão de dois números complexos, precisamos do conceito de conjugado de um número complexo, é aquele que a gente aprendeu lá no início do vídeo também. Exemplo, nós temos ali 2 mais i dividido por 5 menos 3i. O que eu vou fazer? Eu tenho que copiar a mesma parte e multiplicar pelo conjugado do denominador. Então, no meu denominador, eu tinha 5 menos 3i. Eu vou ter a multiplicação por 5 mais 3i sobre 5 mais 3i. Esse seria o conjugado do denominador. E aí, a multiplicação eu faço da mesma forma. Multiplico todos os valores por todos os valores. Comecei na parte de cima, no numerador, o 2 vezes 5, deu 10. 2 vezes mais 3i, que vai dar mais 6i. Depois o mais i vezes 5, que vai dar mais 5i. E depois o mais i vezes mais 3i, que vai dar mais 3i ao quadrado. O i ao quadrado a gente muda para menos 1, tá? Para fazer a parte de cima. Parte de baixo, mesma coisa, faço todas as multiplicações. Só que quando eu faço essas multiplicações, eu vou conseguir eliminar algumas coisas. E nesse caso, eu vou ficar com 25 menos 9i ao quadrado. O meu i ao quadrado eu mudo para menos 1 também. Por que eu tenho que fazer essas multiplicações da divisão pelo conjugado do denominador? Porque eu não posso ter i no meu denominador, por isso que eu tenho que fazer isso, tá? Calculando a parte de menos 1 ali quando continua, calcula a parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária, eu vou ter 7 mais 11i, tudo isso sobre 34. Posso escrever todos em cima sobre 34 ou cada um separadamente, conforme está no final da conta. Agora, a gente vai para a potenciação de um número complexo. Para calcular a potência de i, basta dividir o expoente de i por 4 e considerar apenas i elevado ao resto da divisão. Então, aqui, por exemplo, eu tenho que o i elevado a 0 vale 1. O i elevado a 1 vale i. O i elevado ao quadrado vale menos 1. E o i elevado ao cubo, ele vai valer menos i. Conforme o i elevado na quarta potência agora, conforme vai repetindo tudo o que eu tinha anteriormente. 1, i, menos 1, menos i. Depois 1, i, menos 1 e menos i. E assim vai repetindo de 4 em 4. Como é que eu posso fazer um cálculo de uma potência, por exemplo, que o expoente do i é um número grande, é um número maior? Então, nós temos o primeiro exemplo ali, ó. I elevado na 16. Eu vou pegar o 16, que é o meu expoente, vou dividir por 4, porque eu sei que de 4 em 4 ele vai repetindo, e vou fazer essa divisão. O meu resto vai ser o meu expoente. Então, i na 16, como deu resto 0, é a mesma coisa que i elevado na 0. I elevado na 0, pela tabela anterior, eu sei que vale 1. A mesma coisa ocorre no segundo exemplo que está embaixo. Eu tenho i elevado na 122. Pego o meu número 122, divido por 4 e vou ver o meu resto. Meu resto vale 2. Então, quer dizer que meu i elevado na 122 é a mesma coisa que um i ao quadrado. E o i ao quadrado vale menos 1. Terceiro exemplo, i elevado na 41. Pego um 41, divido por 4 e eu vou ter 1 como resposta, né? Então, i elevado na 41 é a mesma coisa que i elevado na 1, que é igual a i. Próximo número, i elevado na 403. Pego o meu valor 403, divido por 4 e vou ver o resto. O resto é 3. Então, meu i elevado na 403 é a mesma coisa que meu i ao cubo. Meu i ao cubo vale menos i, pela tabela anterior que eu mostrei para vocês. Agora é hora de vocês treinarem um pouquinho as atividades da página 13, exercício 4 e 5, página 14, exercício 6 e a página 15, exercício 10 e 12, tá? Todas essas atividades vão ser corrigidas na próxima aula online. Eu espero vocês na próxima aula. Uma boa semana a todos. Tchau, tchau, pessoal.